Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te pelas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrares-me e adorar-me. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará e a ele servirá. Então eu louvo o nome do Senhor. Então o diabo deixou, e chegaram os seus anjos e serviram. Louvo o Senhor, papai, por esta palavra. E a tua palavra, Deus, ela é clara, que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Deus, a tua palavra nos diz, papai, isso, que o objetivo do Senhor Jesus ser conduzido pelo próprio Deus para o deserto foi para ser tentado pelo pior inimigo de Deus. Mas é claro que tudo que Deus faz tem um objetivo. Deus não iria fazer algo que não servisse um aprendizado para nós. Então, o Senhor tem mostrado para nós que mesmo como homem, que mesmo Deus se tornando homem, ele vence o diabo. Mesmo ele sendo Deus homem, é possível vencer as tentações. Então o inimigo tentou Jesus de todas as formas. No momento que o Senhor Jesus estava com fome, o diabo disse para ele: faça que essas pedras tornem-se pão. Mas Jesus, todas as vezes que foi intimado pelo inimigo, ele se defendeu com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim, meu Deus, meu Pai, Jesus, mesmo despido da tua glória, mesmo sendo homem, ele venceu. Ele venceu por nós. Ele venceu pelo pecador que já estava sendo escravo do pecado. Então, meu Pai, eu te peço ao Senhor que nesse tempo ensina o teu povo
Ensina a tua igreja a rebater, a confrontar as tentações do inimigo. Nos ensina, Deus, porque o inimigo tem tentado de todas as formas. O inimigo tem tentado através de uma enfermidade, através, papai, da pornografia, através da ganância pelo dinheiro, pelas coisas materiais. Então o inimigo tem tentado o teu povo. Então eu peço ao Senhor, papai, nesse dia, que o Senhor possa nos revestir das tuas armaduras, pai. Nos revestirmos das tuas armaduras, porque a tua palavra mesmo diz: orai e vigiai, para que não entres em tentação. Pai, nos ensina, Senhor, a nos defender, papai, da cilada do inimigo, da cilada de Satanás. Porque, Deus, o Senhor mandou o teu filho ao deserto para mostrar para o homem que é possível vencer, que é possível vencer. Então, Pai, eu pergunto, qual de nós, homem, teria coragem de expor o nosso filho a uma situação como o Senhor Deus expôs o Filho do Senhor, expôs o Senhor Jesus? Quem de nós teria coragem de enviar aquele que nós mais amamos para ser tentado pelo nosso próprio inimigo? Somente Deus, com o teu amor, somente Deus, com os seus propósitos de salvar o homem, de libertar o homem do pecado, de tirar o homem da maldade, do mal. Então ele veio ao mundo para nos resgatar. Ele veio mostrar que se nós estivermos em comunhão com Deus, se nós tivermos o conhecimento, nem que seja pouco, da palavra de Deus, é possível vencer, é possível superar. Então Jesus disse: orai, orai e vigiai, para que não entre em tentação. E eu venho diante do Senhor, papai, nesse dia. Eu venho para adorar o Senhor. Eu venho para bendizer o teu nome. O Senhor que é digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é santo. O Senhor é Deus. Só o fato de nós olharmos pela tua palavra, palavra que edifica, palavra que nos sustenta, palavra que nos traz esperança. O meu coração tem desejo de adorar o Senhor. O inimigo pediu para que o Senhor Jesus se dobrasse e adorasse Ele. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, adorarás somente o Senhor Deus, e a Ele servirá. Então, meu Pai, não permita que nós viemos, de repente, papai, tentado por alguma situação de pecado, nos dobrar diante do inimigo. Não permita que nós viemos, papai, diante, papai, de uma adversidade, nos render
ao pecado. Mas que nós possamos, papai, nos enchermos do conhecimento da palavra. Que nós possamos nos enchermos, Senhor, do teu Espírito em oração, em consagração, em jejum. Estar, papai, debaixo das mãos poderosas do Senhor, debaixo das mãos poderosas do Deus vivo. Então, meu Pai, eu louvo o Senhor nesse momento e eu bendigo o Senhor nesse momento, eu exalto o Senhor neste momento. Porque a tua palavra diz, papai, que bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, e na lei do Senhor medita dia e noite. Então, meu Pai, nos ensina, Deus, a nos meditar na tua lei, na tua palavra. Nos ensina-nos a meditar no Senhor, Pai. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é santo, Pai. O salmista diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que o edificam. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa cidade. Guarda a nossa igreja, a igreja de Cristo Jesus na terra. Guarda o teu povo. Guarda, Deus, aquelas pessoas que têm sido tentadas. Guarda aquelas pessoas, papai, que de repente precisa de um socorro no dia de hoje, um milagre no dia de hoje. Pai, eu oro, papai, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, venha abençoar o teu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque a tua palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, meu Pai, isso me leva, Deus, nesse dia de hoje, me prostrar diante do Senhor, Pai, e dizer: Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos teus filhos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por algum tipo de tentação, aqueles que de repente, papai, está perdendo a esperança. Mas o Senhor Jesus disse: eu sou a entrada e sou a saída. Eu sou o princípio e o fim. Então, Deus, eu te louvarei, te exaltarei o Senhor, eu te bendirei o teu nome nesse dia, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é santo. E no nome de Jesus Cristo, papai, no nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, abençoa teu povo. Pai, fala no coração, papai, dos moradores da terra, fala no coração do teu povo, Deus. E assim, papai, a igreja possa, pai, estar fortalecida para anunciar a tua palavra. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra, papai, que nos sustenta. E assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo